Então, todo mundo já podendo começar a estudar para a prova. Perfeito? Tá lá no YouTube, tá lá no grupo. Tudo tranquilo. Vamos lá. Bom, gente, hoje nós vamos falar de culpabilidade, principais características e suas causas de exclusão. Vamos lá, então nós já vimos fato típico, já vimos fato ilícito e já vimos o fato não, né? E agora o culpável. Então nós vamos dizer o crime quando? Quando tem o fato típico. Conduta, nós estudamos, resultado, nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, e a tipicidade, com dolo e culpa. Depois nós vamos ver o ilícito ou antijurídico, cada um chama de um jeito. Nós vamos estudar as excludentes. Nós vamos ver se aquela pessoa agiu em legítima defesa, está de necessidade, exercício regular de direito ou no estrito cumprimento do dever legal. Se não, continuamos a estudar. Se sim, paramos ali. Se não agiu, vamos para a culpabilidade, que é o último dos elementos. Lembrando que a gente está adotando a teoria tripartite do crime. Alguns doutrinadores adotam a teoria bipartite, que o crime seria só fato típico e antijurídico, ou fato típico e ilícito. A culpabilidade aqui seria só para a gente ver se a pessoa vai ter mais pena ou menos pena, né, na hora da dosimetria da pena, do juiz aplicar a pena. Fato é que a grande maioria da doutrina entende que não, que aqui na culpabilidade nós também veremos se ainda é crime, se é crime ou se não é crime. Então, teoria do crime, fato típico, ilícito e culpável. Vamos ao último deles, finalmente terminar a teoria do crime. Então, antes da gente entrar na culpabilidade, nós vamos estudar as teorias da culpabilidade. Vamos estudar as três principais aqui. A primeira teoria, gente, é a teoria psicológica da culpabilidade. Culpabilidade é o vínculo subjetivo existente entre a conduta do autor e o resultado. O dolo e a culpa eram elementos pertencentes à culpabilidade, sendo que a maior dificuldade encontrada por essa teoria foi configurar um conceito, de culpabilidade que abrangesse esses dois elementos, sobretudo no que se referia à culpa inconsciente. Então, o que acontece, gente? A primeira teoria, a teoria psicológica da culpabilidade, o dolo e a culpa, que a gente estudou lá na tipicidade, eles estavam aqui, na terceira fase da culpabilidade. Era aqui que a gente ia estudar se a pessoa teve dolo ou culpa. Por isso que é uma teoria psicológica da culpabilidade. Ela vai analisar, né, o sentimento, o psicológico do autor, ver se ele teve dolo, se ele teve culpa. O problema disso aqui é que muitas vezes nós ficávamos só no campo subjetivo. E aí? Ele agiu com dolo ou com culpa? Como é que nós vamos conseguir mostrar isso? Não vamos conseguir mostrar. Nós não estamos dentro de um fato típico, e sim de culpabilidade. Nós estamos olhando o interior do autor. Então, era uma teoria psicológica muito abstrata. A gente não conseguia ter um marco. Falar, não, o fato foi culpável ou o fato não foi culpável. E a culpa inconsciente? Porque a culpa consciente a gente já estudou, né? Vocês fizeram um trabalho de dolo eventual e culpa consciente. Como nós vamos alegar que a pessoa teve a culpabilidade, né, que ela pode ser culpável ali, se a pessoa agiu com uma culpa inconsciente? Ela foi imprudente, imperita, negligente. Não podemos falar que ela quis aquilo, porque a culpa foi inconsciente. Então, essa primeira teoria, que é a teoria psicológica da culpabilidade, perdeu muita força. E logo em seguida, veio a teoria psicológico-normativa. Então, ela tinha normatização, mas ainda usava esse fator psicológico. O dolo como elemento de culpabilidade. Continua o dolo ali. Necessita que o agente tenha a prática de um fato típico, ilícito e com consciência da ilicitude. É a reunião dos elementos psicológicos, vontade, previsão, e normativo, consciência da ilicitude. O que essa teoria fez? Essa teoria acrescentou algo na culpabilidade. A culpabilidade agora não é só dolo e culpa, só aquela coisa inimaginável. Não. Agora, a pessoa vai ter que ter consciência da ilicitude. Agora já começou a ficar mais interessante, porque antes era só ver se a pessoa teve dolo ou culpa. Agora não. Agora, além de ver se ele tinha dolo ou culpa, nós vamos analisar na culpabilidade se ele tinha consciência de que o que ele estava fazendo é algo ilícito. Então ela deixou ainda aquele fator psicológico do dolo e culpa e trouxe um fator normativo. Ok? Então, temos o fator psicológico, já estudamos na primeira teoria, vontade, mas com uma previsão, e ainda uma consciência da ilicitude.
Não basta ela ter dolo ou culpa, ela tem que ter consciência de que aquilo que ela está fazendo é errado. É errado. Essa teoria também encontrou problemas no criminoso habitual, o qual convive em meio onde condutas ilícitas eram consideradas normais e que não possuía, portanto, a consciência da licitude de seus atos. Olha só que interessante. Essa conduta batia de frente com o seguinte: aquela pessoa que é criada na criminalidade, aquele criminoso habitual, ele já nasce num local onde todos cometem crimes, e ali ele cresce, e para ele aquele moral, o moral dele é um moral diferente do nosso. Para ele, bater uma carteira, né, o famoso bater carteira, cometer um crime, é algo comum, é algo normal. Hoje em dia a gente chama isso de Congresso Nacional. Brincadeira, gente, pode falar isso não. Mas o que acontece? A pessoa que cresce e convive naquele ambiente, ela começa a achar essas coisas normais. E esse criminoso habitual, como que a gente conseguiria ver se ele tem culpabilidade ou não? Por quê? Porque nós temos consciência da licitude. A gente sabe que matar é errado, roubar é errado, né? Extorquir é errado. Essa pessoa que cresce num ambiente onde todo mundo é batedor de carteira, por exemplo. O menino nasce e todo mundo em volta da família e tal, todo mundo é batedor de carteira, furta os outros na rua. Para ele não tem consciência da licitude daquilo. E aí ele não poderia se responder pelo crime, ou ele vai sempre responder pelo crime. Essa teoria não conseguia resolver esse problema. Por isso também que ela não é mais aceita. Agora, para resolver esse impasse, o Mesger fez o seguinte: construiu um adendo à culpabilidade normativa, denominado de culpabilidade pela conduta de vida, no qual se leva em consideração para a censura a personalidade do agente, seu caráter e sua conduta social. Então, pegou essa teoria psicológica normativa e criou o seguinte: culpabilidade pela condução da vida. Então, tentou resolver o problema. Não, tudo bem. A pessoa cresceu nessa criminalidade, ele nasceu nesse meio e tudo, mas agora nós vamos ver como que é a condução da vida dele. Ele conduziu a vida para isso? Ele escolheu isso ou ele já era inserido ali? Se ele fosse inserido, realmente não tem como ele ter noção que aquilo é ilícito, que aquilo é culpável. Ele tem culpa do que fez ou não tem culpa do que fez, dependendo se ele escolheu estar ali ou se ele nasceu naquele ambiente. Okay? Só que para isso nós estamos olhando a personalidade do agente, voltamos a um caráter muito subjetivo, a conduta social, como ele age perante a sociedade. Essa concepção de Mesger levava em consideração o autor e não o fato. Ela gera críticas em razão de conduzir a arbitrariedade estatal. Por quê, gente? Agora é o Estado que vai dizer: ah, não, a Lidiane cresceu num ambiente muito legal, muito tranquilo, então se ela cometer isso aqui é crime mesmo. Ah, não, mas o Arão já cresceu num ambiente ali onde todo mundo é criminoso, todo mundo comete crimes e tal. Então, no caso do Arão, se ele cometer crime, a gente vai ter que desculpar, não é culpável. Ele não é tão culpável igual a Lidiane porque ele cresceu num ambiente pior. O Estado ficou como essa forma de decidir se a pessoa... O Estado ficou na forma de decidir o psicológico da pessoa. O quanto afetou o Arão crescer naquele ambiente e o quanto afetou a Lidiane crescer naquele ambiente. Isso ficou por conta do Estado, o que obviamente é muito ruim, né? Péssimo. Bom, após isso, é a teoria normativa pura. É a teoria que nós vamos adotar hoje. Ellen, obrigado. Samuelita, obrigado. Luísa, obrigado também. Com o advento do finalismo, foram retirados da análise da culpabilidade todos os elementos subjetivos que a integravam. Então agora nós não vamos viajar mais a subjetividade. Olha que a culpabilidade é um pouco viajada. Mas agora nós vamos tirar os elementos subjetivos. Tendo o dolo e a culpa sendo deslocados para o tipo penal. O dolo, analisado no tipo penal, é composto de consciência e vontade, enquanto a consciência e a licitude é parte integrante da culpabilidade. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer o seguinte: olha como era antes. A gente analisava o fato típico, o ilícito, e a gente via se a pessoa teve dolo ou culpa na ação completa. Agora não. Agora vem, do jeito que nós estudamos, o dolo e a culpa está no fato típico. Por quê? Nós vamos ver matar alguém. E no matar alguém, a gente vai ver se teve dolo ou culpa. Não mais em todas as atitudes da pessoa, como era antes. Então, essa teoria, a teoria que a gente chama de teoria finalista, né, o finalismo de Wenzel, quando ele tira da culpabilidade e traz para a tipicidade o dolo e a culpabilidade faz mais sentido. A culpabilidade agora é composta de alguns fatores objetivos, não mais a subjetividade do autor. Não, agora nós temos fatores objetivos para analisar se alguém é culpável ou não. A pessoa cometeu um fato típico? Sim. Ilícito? Sim. Agora vamos analisar se ele é culpável? A culpabilidade já é um pouco abstrata, mas agora ela pelo menos tem norteadores. Nós vamos ver que ela tem 3 norteadores, para ver se a conduta da pessoa é culpável ou não.
Essa é a teoria que nós adotamos atualmente. E aí o Busato vai explicar falando o seguinte: o que é culpabilidade? Para vocês que estão se perguntando, não, tá, o que é a culpabilidade? É a censura, reprovação pessoal da conduta praticada pelo agente. Trata-se de reprovar juridicamente o autor do fato, que, tendo a possibilidade de agir em conformidade com o direito, opta por violá-lo. Isso é a culpabilidade. A culpabilidade, primeiro, é do autor com ele mesmo. É o autor se colocando diante da sociedade e a sociedade dizendo se a gente poderia exigir do autor que ele cometesse aquele crime, se ele teve a opção de cometer, ou se a gente poderia exigir que ele falasse não. Ok? Isso é a culpabilidade. Por isso que ela é um fator um pouco mais psicológico. A culpabilidade é uma forma empática de estudar o crime. É você se colocar no lugar do autor e falar, opa, eu ali cometeria o crime ou não? Um ser humano médio no lugar daquela pessoa, né? Um ser humano mediano no lugar daquela pessoa, cometeria esse crime ou não? Isso é a culpabilidade. Então, o que é a culpabilidade? O professor trouxe aqui para vocês, como eu trouxe o do Bruce Lee, para vocês entenderem, eu trouxe aqui para vocês que a culpabilidade é o IP. Tem esse IP amarelo bonito, e eu trouxe esse detergente aí, porque tem gente que lembra só de arrumar a casa, né? Lembrando que esse IP é com Y e o nosso é com I, pelo amor de Deus, né? Então vamos lembrar desse IP florido aí, vamos lembrar de lavar a louça, e nós vamos ter a nossa culpabilidade. Elementos da culpabilidade, gente. Imputabilidade. É o primeiro elemento que nós vamos estudar hoje da culpabilidade. Imputabilidade. Nós vamos ver se a pessoa, a ela, nós podemos imputar aquele crime ou não. Se ela é inimputável. A pessoa cometeu um fato típico? Sim. Ilícito? Sim. Mas ela é inimputável. Você não pode aplicar, você não pode fazer com que ela responda por aquele crime. Depois, nós vamos analisar o seguinte, a exigibilidade de conduta diversa. Nós podíamos exigir que aquela pessoa agisse daquele jeito? Podia-se a sociedade exigir dela uma outra conduta? Sim ou não? Então, nós vamos dar primeiro a imputabilidade, depois a exigibilidade de conduta diversa. E, por fim, potencial consciência do ilícito. Ela tinha potencial consciência do que ela estava fazendo errado? Ela tinha consciência do que o que ela estava fazendo era ilícito? Tinha como ela ter potencial consciência disso? Pela pessoa que ela é, a gente podia esperar que ela soubesse que o que ela está fazendo é errado? Então, nós temos aí o nosso IP. Agora, nós fechamos a teoria do crime. Fato típico: conduta, resultado, nexo causalidade e a tipicidade com dolo e culpa. Ilícito: estado de necessidade, exercício regular de direito, legítima defesa, estrito cumprimento de um dever legal. E agora, culpável: imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa e potencial consciência do ilícito. Quando a gente chegar nesse fim aqui e a gente vê assim, opa, peraí, a pessoa preencheu todos os requisitos da teoria da teoria do crime, ele cometeu um crime. Se em qualquer desses fatos a gente falar não, a pessoa não cometeu um crime. Ok? Teve uma conduta? Não. Paramos ali. Não cometeu um crime. Teve uma conduta? Teve. Teve resultado? Não. Paramos ali. Teve conduta? Teve. Teve resultado? Teve. Nexo de causalidade? Teve. Está tipificado pela lei? Agiu com dolo e culpa? Ok. Fato típico. Agiu em legítima defesa? Não. Agiu em estado de necessidade? Não. Estrito como dever legal, exercício regular de direito? Não. Ok. Ele é imputável? Ele é uma pessoa a qual a gente pode imputar um crime? Sim. Podia ele ter agido de outra forma? Podia. Ele podia ter escolhido não cometer o crime? Podia. Ok. Ele tinha potencial consciência de que o que ele estava fazendo era errado, era ilícito? Tinha. Então ele cometeu um crime. Só aqui nós vamos poder falar que alguém cometeu um crime. Ok? Então vamos falar um pouco da nosso primeiro, imputabilidade. O Código Penal não define com precisão quais são os requisitos que compõem a imputabilidade. Tal análise é feita por exclusão, quando a gente observa o artigo 26 e 27 do Código. Se alguém estiver com o código aberto aí, gente, dá uma olhadinha aí no artigo 26 e 27, nós vamos ler eles agora. E ele vai explicar para a gente por exclusão. Olha que interessante. Vamos lá. É isento de pena. Então, lembra que eu falei imputabilidade? Não pode aplicar. E aí, quando esse texto do artigo 26 fala isento de pena, a pessoa que defende a teoria bipartite fala aí, viu? A culpabilidade não está quando a gente vai fazer a teoria do crime. Tinha que estar lá só na dosimetria da pena. Só depois que o crime já está cometido, a gente analisou aquilo é crime mesmo, não vamos aplicar pena.
Tá? Isso é uma defesa do pessoal da teoria bipartite, que não cola aqui para gente. Para gente, o legislador que não foi técnico. O que devia estar escrito aqui é o quê, gente? Não comete crime, e aí o agente que, e continuar. Mas o legislador colocou, a meu ver, de forma errada, é isento de pena. Mas vamos lá. É isento de pena o agente que, por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Pronto, nós temos o primeiro ponto aqui. Alessandro, obrigado também por ligar, cara. Então nós temos nosso primeiro ponto aqui. É típico, fato típico e ilícito, ok. Agora, essa pessoa que cometeu o fato típico e ilícito, ela tinha uma doença mental? Ela tinha um desenvolvimento mental incompleto ou retardado? Tinha, ok. Tendo isso, um desses três, ao tempo da ação ou omissão, então não adianta ela ter uma doença mental anterior e se curou, ou uma doença mental depois de praticar o crime. Isso não muda pra gente aqui. Ao tempo da ação ou omissão, quando ela cometeu o crime por ação ou por omissão, ela era inteiramente incapaz de entender que aquilo era errado, que aquilo era ilícito, devido a essa doença mental ou esse desenvolvimento mental incompleto ou retardado? Se a resposta for sim, a gente vai falar que o fato é típico, ilícito, mas não é culpável, porque ele é o inimputável. Então nós temos, esse aqui são os primeiros inimputáveis que a gente tem. Pessoas que por doença mental, por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, no tempo, na ação, na hora da ação, eram inteiramente incapazes de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se, colocar-se de acordo com esse entendimento. Tá? Esses são os nossos primeiros inimputáveis. Ok? Perfeito. O parágrafo primeiro diz o seguinte: a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar de acordo com esse entendimento. Professor, é praticamente igual? Sim. Só que no artigo 26, no caput, nós temos a imputabilidade. Né? No caso, a inimputabilidade. No parágrafo único, a gente só tem um caso de redução de pena. O que isso quer dizer? Se ele era inteiramente incapaz, ele é inimputável, ele não comete crime. Se ele era relativamente incapaz de entender, não, o cara tem uma doença mental, mas ele tinha uma noção, sim, do que ele estava fazendo era errado, ele tinha como saber. Claro que isso é feito por perícia, né, gente? Não, ele tinha como saber, sim, ele tem um desenvolvimento mental retardado, mas ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado. Então ele tem isso. Se ele sabe o que é certo, se ele sabe o que é errado, se ele é relativamente capaz de entender, ele comete o crime sim. Só que na hora de aplicar a pena, nós vamos aplicar uma pena menor. Resumindo, para nós aqui na culpabilidade, só interessa quando a pessoa é inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito. Se ela é relativamente capaz, é só uma redução de pena lá no final, mas comete crime. Para ser inimputável, para entrar aqui, ela tem que ser inteiramente incapaz. E o 27 nos dá um fator biológico. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. E acabou. Aqui, gente, é igual o caso de estupro com menor de 14 anos, né? O estupro de vulnerável. A menina pode ser, menor de 14 anos, pode ser prostituta, pode não ser mais virgem, pode ter 2 filhos. Fazer sexo com uma menor de 14 anos é estupro. E acabou. Fator biológico. Tá? Aqui também nós temos um fator biológico. Okay? Os menores de 18 anos não cometem crimes. Então vamos lá. Uma pessoa de 17 anos matou alguém. É fato típico? É. Teve conduta, teve resultado, nexo de causalidade, tudo isso. Não agiu em legítima defesa, está necessidade, nada disso. Então é fato típico e ilícito. É culpável? Não. Por quê? Porque ele tem menos de 18 anos. Ele não comete crime. Ele comete um fato análogo a crime, vai responder lá no ECA, vai responder algo análogo ao crime, mas não comete crime. Então nós temos no artigo 27 um fator biológico. No artigo 26, não. Nós temos um fator psicológico. Se a pessoa é inteiramente capaz de entender a sua ação, não interessa a idade que ela tenha. Se ela, no momento da ação ou omissão, teoria da atividade, não foi que a gente estudou? O crime acontece no momento da ação ou omissão. Se ela, no momento da ação ou omissão, era inteiramente capaz de entender o que ela estava fazendo, ele é um inimputável. E se ele tinha menos de 18 anos,
mesmo tendo total noção do que ele está fazendo, ele também é um inimputável. Ok. Então, vimos a inimputabilidade, ou a imputabilidade. Agora, a imputabilidade, para explicar o que é, ela é a capacidade de o autor entender o caráter ilícito de seu ato e poder se orientar de acordo com essa compreensão. Tá? A gente tem que pensar, posso atribuir responsabilidade a essa pessoa? Então, você não pode atribuir responsabilidade de um crime ao menor de 18 anos e nem a alguém inteiramente incapaz. Ok? Nós temos, que a gente falou dos sistemas biológicos. Sistemas biológicos é o seguinte, sistemas biológicos é o seguinte, é aquele em que se reconhece a existência da inimputabilidade pela mera existência de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Não pode ser o único utilizado, pois existem doentes mentais que possuem discernimento e consciência da realização da prática criminosa. Então, você pode usar um sistema biológico aí. Né? Não, a pessoa tem uma doença mental. Mas, gente, só o fato da pessoa ter uma doença mental, a gente viu no artigo, não é suficiente para ele ser um inimputável. Ele tem que ter uma doença mental, ou desenvolvimento incompleto, ou retardado, mas também tem que ser inteiramente incapaz de, no momento da ação ou omissão, não ter consciência da licitude. Tá? Então, cuidado com as pegadinhas. Ah, tal pessoa que tinha doença mental é inimputável. Opa, não sei. Ele tem doença mental, mas no momento da ação ou omissão ele era inteiramente incapaz? Se sim, é. Não. Ele tem uma doença mental, mas ele é relativamente incapaz. Não, então não. Se ele é relativamente, ele vai responder pelo crime, ele comete o crime e ele tem uma diminuição de pena. E o sistema psicológico privilegia o momento em que a conduta foi realizada. Isto é, o agente será isento de pena se no momento da prática do crime for inteiramente incapaz de compreender a ilicitude do seu ato. Aqui é muito difícil de provar, né? Mas é o que a gente tem hoje. A gente tem que provar que no momento que a pessoa cometeu o crime, ele era inteiramente capaz de entender. Né? E aí nós usamos o quê? O sistema biológico-psicológico. A gente junta os dois, né? Ou biopsicológico. Considera-se inimputável aquele que, por doença mental, é o que diz exatamente o nosso artigo, tá? O nosso artigo pegou o sistema biológico-psicológico, que existia em outros países, nosso Código Penal pegou a descrição desse sistema e criou um artigo em cima dele. É exatamente o artigo. Considera-se inimputável aquele que, por doença mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, biológico, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito, psicológico, do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Tá? Esse é o que o nosso Código Penal adotou. É o que a gente tem um artigo que a gente acabou de ver. Exceção para os menores de 18 anos, que é só o sistema biológico, né? Como eu disse para vocês. O menor de 18 anos pode, ao momento do fato, ser inteiramente capaz de entender o que estava acontecendo. Ele é menor de 18, ele não comete crime. Gente, a gente ressalta que a adolescência no Código Penal é entre 12 e 18 anos, tá? Então, ressalta que ao adolescente entre 12 e 18 anos serão aplicadas as medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, essa pessoa não vai ficar impune. Se for cumprido o ECA, a pessoa vai responder pelo teoricamente, o fato análogo, né? Não é um crime que ela cometeu. Ah, ele é fato típico, ilícito, mas ele não é culpável por ser menor de 18? Opa, se ele não é culpável por ser menor de 18, ele comete fato análogo ao crime e ele tem as punições previstas no ECA. Pode ficar detento e tudo isso. Okay? Ah, professor, mas e se ele tem problema mental? Se ele tem problema mental, ele não comete crime e aí ele vai responder sim perante o Estado. O Estado pode interná-lo compulsoriamente, pode interná-lo ambulatorialmente, que ele tem que comparecer 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, fazer tratamentos psicológicos, tá? Chamadas medidas de segurança. Não? A gente vai estudar no semestre que vem. Elas não são penas, elas são medidas de segurança. Então, o cara cometeu fato típico, ilícito, mas não é culpável porque ele tem um problema psicológico. Opa, ele não vai responder uma pena, mas ele vai ter que cumprir uma medida de segurança. Pode ser que ele tenha que ficar 15, 20 anos no hospital psiquiátrico, afastado da sociedade. Entendeu? Mas não comete crime. Nossa função aqui é entender teoria do crime. Ele não comete crime, ele é um inimputável. Agora, uma coisa muito interessante que explica a questão da maioridade penal, existem muitos projetos, tá, gente, que discutem a redução da maioridade penal para 16, para 12, para 14, para 20, o que for.
Muitos projetos. Eu ia falar 26, mas 26 já é maldade, né? Tudo bem. Existem vários projetos para isso. Agora, a gente tem algo que é muito interessante, eu não sei se vocês já leram, chama explicação de motivos. A gente tem o nosso Código de 1940, em 1983, os autores, os juristas que participaram do Código, fizeram um ato com o ministro da Justiça, se não me engano, hoje tem 34 artigos, explicação de motivos do Código Penal. Eles explicam o porquê que eles colocaram algumas coisas no Código Penal. É bem legal, tá? Eles explicam isso. Então, o artigo 228 da Constituição da República, o artigo 27, que é o que a gente acabou de estudar, do Código Penal, eles colocam que os menores de 18 anos são inimputáveis. Aí, no item 23, não é bem um artigo, né? No item 23 da exposição de motivos do Código Penal, vocês vão achar isso no número 211, de 9 de maio de 1983, o legislador explicou os motivos que o levaram a optar pela maioridade aos 18 anos. Gente, em 1983 já estava tendo discussão se a gente devia diminuir a maioridade. E o legislador, quem participou da construção do Código Penal de 1940, explicou em 1983 por que foi feito assim. Olha o que eles disseram. Manteve o projeto da inimputabilidade penal ao menor de 18 anos. Trata-se de opção apoiada em critérios de política criminal. Por que política criminal, gente? Se você for olhar o pé da letra, eles cometeram um crime. Por política criminal, a gente considera que quem tem menos de 18 anos não comete crime. Mas se a gente esquecesse essa questão da idade, uma criança de 1 ano de idade que comete fato típico, ilícito e culpável cometeria um crime, né? Então, trata-se de opção apoiada em critérios de política criminal. Os que preconizam a redução do limite, redução da maioridade, sob a justificativa da criminalidade crescente, que a cada dia recruta maior número de menores, não consideram as circunstâncias de que o menor ser ainda incompleto é naturalmente antissocial na medida em que não é socializado ou instruído. O reajustamento do processo de formação do caráter deve ser cometido à educação, não à pena criminal. O que ele está dizendo? Aos menores de 18 anos, nós temos que cuidar de educá-los e não de puni-los criminalmente. É isso que eles estão dizendo na explicação de motivos. De resto, com a legislação de menores recentemente editada, seria o ECA, dispõe o Estado dos instrumentos necessários ao afastamento do jovem delinquente, menor de 18 anos, do convívio social, sem sua necessária submissão ao tratamento do delinquente adulto, expondo à contaminação carcerária. Então, o que ele está dizendo? Agora, quando nós temos o ECA, nós temos como, sim, punir, entre aspas, esses menores que cometem crimes. Deixá-los ali nos centros de reabilitação para menores, onde eles vão aprender profissão, eles vão ter estudo, e eles, né, vão cumprir também uma espécie de pena, não seria a pena. E não precisaremos misturar ele com os maiores de 18 anos. Contaminação carcerária, onde eles aprenderiam mais sobre o crime. Essa é a explicação dos motivos do porquê o legislador brasileiro escolheu 18 anos para ser, a partir de 18 anos, ser imputável, menor de 18 anos, inimputável. Tá? Essa é a explicação de motivos. Então, vimos o primeiro caso que gera imputabilidade, não é? O primeiro caso foi os menores de 18 anos. Agora, nós vamos estudar um pouquinho dessa doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, que é o que diz o artigo. Esse termo, tá, gente? Desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ele já caiu em desuso, né? Não se usa isso mais. Mas como o nosso Código Penal traz, a gente ainda fala assim. A doença mental, o que seriam essas doenças mentais, gente? Psicose, maníaco-depressiva. A pessoa que tem uma psicose e ela é maníaco-depressiva, ela pode a qualquer momento cometer um crime e não ter caráter de licitude. Ela pode imaginar que aquela pessoa está querendo matá-la, que todo mundo está querendo matar. Ela pode chegar numa escola e achar que está todo mundo querendo matar ela e matar todo mundo. Infelizmente, essas coisas acontecem. A esquizofrenia, a paranoia, que é achar que todo mundo quer matá-lo, que todo mundo está perseguindo. Os distúrbios obsessivos compulsivos, né? As formas de demência. Todas essas são doenças mentais. Só elas, gente, já seriam suficientes para ser inimputável? Não. Tem que ter a doença e não ter noção, na ação ou omissão, no momento da ação ou omissão, não saber do caráter ilícito. Guardem isso, estou falando bastante para vocês guardarem. Desenvolvimento mental incompleto. Silvícolas que não se adaptaram à vida urbana, alguém que tem um desenvolvimento que não foi completado, alguém que começou a crescer em sociedade, foi raptado e depois viveu numa caverna, por exemplo, alguém que não teve um desenvolvimento mental incompleto, ou por uma doença não se desenvolveu também. E desenvolvimento mental retardado, né? Oligofrenia, esse tipo de doença assim, que a pessoa se desenvolve de forma mais lenta, mais retardada. Cuidado,
Porque uma pessoa que nós temos algumas doenças, essa aqui não, que essa que eu coloquei é uma que normalmente é incapaz mesmo, mas nós temos algumas doenças que a pessoa tem 18 anos, 20 anos, mas a mentalidade de 14, 15, por exemplo. E essa pessoa cometendo um crime, sendo provado que ela sabia do caráter ilícito, o máximo que vai acontecer é uma redução de pena, mas ela vai cometer o crime. Tem que ser completamente incapaz. Lembre-se, adotamos o sistema biopsicológico, pois além da doença, o agente deve estar no momento da ação inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do seu ato. Estou batendo muito nisso, porque vem muito em prova de concurso falando apenas da doença. E muita gente erra. Não é só a doença. Tem que somar a doença quando o momento da ação ou omissão não ter noção do caráter ilícito. E os estados de emoção, paixão e embriaguez? Vamos lá, vamos falar de coisa ruim e de coisa boa. Emoção e paixão, coisa ruim. Embriaguez, coisa boa. Presta atenção. A pessoa tá lá apaixonada. Tá apaixonada. A Ellen, apaixonada com o namorado dela ali, desesperada, apaixonada. A Ellen encontra o namorado dela com outra. A Ellen, naquele momento ali de intensa paixão, vai lá e mata os dois. E fala, não, eu sou inimputável. Eu estava naquele momento de paixão, maluco. Entendeu? Eu estava sobre uma emoção muito forte, sobre uma paixão muito forte. E aí, galera? Pessoas, o cara chegou em casa, pegou a mulher dele com outro no sofá, deu um tiro nos dois. E falou dessa violenta emoção que ele sentia. Uma pessoa estava apaixonada com outra que falou que não queria mais. Ele falou, você não vai ser meu, não vai ser mais ninguém. E matou essa pessoa. E esses casos? Pessoa inimputável, essa emoção muito forte, essa paixão muito forte, interna, vai isentá-la de pena? Não vai cometer um crime? É isso que nós vamos estudar. E tá no artigo 28, que é o próximo. Não exclui a imputabilidade penal, a emoção ou a paixão, a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeito análogo. Não exclui a imputabilidade penal. Então, você nunca vai poder alegar, eu estava sob uma violenta emoção ou paixão, eu estava embriagado, por isso que eu cometi o crime. Você vai cometer o crime de qualquer jeito. Tá? De qualquer forma, você vai ter cometido o crime. Mas nós vamos estudar o parágrafo primeiro. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, de novo, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aqui sim, olha só, é o único caso onde a embriaguez vai gerar inimputabilidade. Quando a embriaguez é de um caso fortuito ou força maior. O cara tá caminhando e ele cai num tonel de vinho. Tonel de vinho? Acho que era, sei lá. E ele cai e se embriaga completamente. Sem nenhuma vontade. Né? Ou força maior. Ou alguém começa a dar bebida para a pessoa sem ela saber que aquilo ali era alcoólico e ela vai bebendo e tal, sem ter noção que aquilo é alcoólico. E ela está completamente embriagada. Ao ponto de, no tempo da ação ou omissão, não entender o caráter ilícito do que ela está fazendo. Se for nessa circunstância, ele não comete crime. Mas vamos olhar que ele comete, para ficar fácil. Parágrafo 2º. A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, por embriaguez, de novo, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possui ao tempo da ação ou omissão a plena capacidade de entender o caráter ilícito. Então, o que está dizendo? No parágrafo 1º, a pessoa era totalmente incapaz. Ele ficou tão embriagado, sem querer, né, de caso fortuito ou força maior, por algum motivo maluco da vida, ele ficou tão embriagado que ele não entendia o caráter ilícito, inimputável. Não, ele ficou muito embriagado, mas ele tinha uma certa noção do que ele estava fazendo. Então ele vai ter uma redução de pena. É igual aos doentes mentais aqui. Então vamos lá. Emoção ou paixão? Emoção é uma viva excitação do sentimento de forma transitória. Uma forte emoção ali. Alessandro, pode perguntar. Uma dúvida aqui. No caso de pessoas que utilizam remédios que podem causar um tipo vou chamar de embriaguez, mas talvez esse não seria o termo. E essa pessoa toma esses remédios e anda na rua e comete um tipo de crime e está sob efeito desses remédios. Existe algum fato já ocorrido que dê para a gente uma visão de como que isso é interpretado? Porque a gente sabe que existem remédios que possuem princípios ativos que alteram ali o processo neurológico do funcionamento neurológico da pessoa. Como que isso é visto do ponto de vista penal?
Perfeito. Aqui, o artigo 28, ele te traz essa resposta ao final. Pelo álcool, substância de efeitos análogos. Ela vai ficar realmente embriagada. E aí nós vamos ter que entender como que foi feito aquilo. Exemplo, ela tomou um remédio por prescrição médica, por uma doença que ela tem? Ok. Né? Nesse caso, a gente vai colocar como inimputável. Não, ela tomou um remédio porque ela quis, sem prescrição médica. Ela tomou um remédio para criar coragem. Ela tomou um remédio errado. Ela tomou um remédio com dosagem que ela não devia ter tomado. Tudo isso ela vai responder pelos crimes. Tá? Nós vamos ver as formas de embriaguez e você pode encaixar o remédio aqui em todas elas. Tá? Vamos lá. Emoção é uma viva estação de sentimento na forma transitória, enquanto a paixão é a emoção em estado crônico, né, forte, e que perdura como um sentimento profundo. Ambas não excluem a potabilidade. Os cientistas, eu não estou brincando, eu falo sério, os cientistas já descobriram que a paixão, gente, é uma forma de demência mental, não é brincadeira. Então, ele costuma durar mais ou menos a faixa de 2 anos. É aí que todos os namoros costumam terminar, né? Seu namoro tem mais de 2 anos, parabéns. Seu namoro durou só até 2 anos, é porque acabou a paixão, tá? Então, é uma forma de 1 a 2 anos. Então, é uma forma de demência onde você não consegue ver o que está na sua frente. A pessoa faz coisas e você não consegue perceber, porque você está tomado por essa paixão. Nenhum deles exclui a punibilidade. A imputabilidade, perdão. A embriaguez é a perda de autodeterminação em razão de uso de bebida alcoólica ou drogas ilícitas, ou listas nesse caso. Tá? E a pessoa se embriaga assim. Em regra, não exclui a culpabilidade, exceto a embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior. Então vamos às embriaguez aqui. O Código Penal brasileiro adotou a teoria do actio libera in causa, ação livre na causa, de modo que o agente tenha consciência de sua ação antes de embriagar-se. Por isso, não exclui a imputabilidade penal, a embriaguez culposa, a voluntária e a pré-ordenada. O que isso quer dizer? Tem discussões aqui. Mas, no geral, a gente entende assim, peraí, se você tomou aquele remédio porque você quis, se você bebeu porque você quis, se você usou drogas, em geral, porque você quis, se depois você ficou completamente embriagado e não entendeu o caráter ilícito, o problema é seu. Você vai responder por aquele crime. Porque lá no pré, quem quis se embriagar, quem quis usar droga foi você. Alguns doutrinadores discordam, falam que não. Falam, peraí, a pessoa só teve dolo de beber. Depois que ela bebeu e que ela ficou embriagada, ela não teve dolo no crime. Mas a maioria da doutrina entende não. Se ela teve o dolo de beber, ela que aguente as consequências e uma delas é cometer um crime. Ok? É uma consequência sabida que pode existir. Assim como tomar um remédio. Assim como usar uma droga ilícita. Tá? É isso que se entende. Então, olha só, gente. A primeira embriaguez é a embriaguez não acidental. Né? São as hipóteses de embriaguez voluntária e culposa. É o que está escrito aí. Tá? Embriaguez culposa, voluntária e a pré-ordenada. Existem as 3. A embriaguez culposa e a voluntária, elas estão dentro de embriaguez não acidental. Olha isso. A voluntária, o agente ingere bebida alcoólica ou outra substância de efeito análogo com a intuito de embriagar-se, ou ainda que não queira se embriagar pelo prazer da bebida. Eu só bebi porque eu gosto de beber, ou eu só bebi porque eu quero ficar bêbado. Eu só usei droga porque eu quero ficar louco. Essa é a minha intenção. E se depois disso eu cometer um crime, eu respondo pelo crime. Ok? E a culposa ocorre quando a embriaguez é ocasionada pelo excesso imprudente de bebida alcoólica ou de substância análoga. Então o cara tá lá, meninas, coisa para as meninas, bebendo Skol Beats, docinha. Aí a menina bebe uma, tá docinho, tá tranquilo. Bebe 2, que normalmente a mulher gosta de Skol Beats, né? Mas homem também bebe. Então, bebe 3, bebe 4. Aí tá sentadinho. O esquema da bebida é você saber quando levantar. É isso. Ou beber já em pé, né? Você vai bebendo. Aí você bebe 4, 5. Você fala, não, eu tô bem. Aí quando você levanta, o mundo fala assim, aí gira tudo. Você fala, Jesus, o que eu fiz da minha vida? Você não teve, você se embriagou de forma culposa, usando aqueles critérios da culpa, né? Imprudência, imperícia, negligência. Você foi extremamente imprudente. Você começou a beber, falou, não, tá docinho, é só uma batida, é só sei lá o que, eu aguento e tal. E foi bebendo. Culposamente, por imprudência, você bebeu muito mais do que você aguentava, do que você deveria aguentar beber. E aí você ficou completamente embriagado. Por isso que os dois são formas não acidentais. O voluntário, a pessoa falou, eu quero ficar louco mesmo, e bebeu pra caramba. O culposo, não. O culposo, a pessoa não quis isso. Mas ela foi bebendo, imaginou que não ia ficar tão bêbada e acabou ficando. Os dois não excluem, claro, a culpabilidade. Agora, nós temos o seguinte, a embriaguez pré-ordenada, essa é a pior. É aquela em que o agente se embriaga com o fim exclusivo de cometer crimes. É o famoso criar coragem. É o cara que fala assim, poxa, o cara vira e fala, não, queria matar aquele cara, mas
zerada assim, eu não tenho coragem. Deixa eu usar uma droga aqui. Não, deixa eu beber aqui para criar coragem, para esquentar. A pessoa se embriaga, ou ela usa drogas, ou ela usa alguma coisa, um remédio, ou o que for, para criar coragem para cometer um crime. Essa é a embriaguez pré-ordenada. Você se embriaga para cometer um crime. Essa aqui, além de, claro, não excluir a culpabilidade, ela ainda vai ter um agravante do artigo 61. O artigo 61, a linha, que vocês vão estudar no semestre que vem, tá? O artigo 61, inciso 2, a linha I, nesse caso, ele vai o seguinte, ele vai agravar a pena da pessoa que bebeu, que se embriagou para cometer um crime. Então, você vai ter na dosimetria da pena na segunda fase, você vai ter um aumento de 1/6 na sua pena. Sua pena vai ficar ainda maior, porque você se embriagou, usou drogas, né, para ficar completamente embriagado para cometer um crime. Alguém está levantando a mão. Lidiane, pode perguntar. Fernanda, a internet da Isabelle caiu, ela não está conseguindo acessar a aula. Olha que estranho, porque para mim aqui a aula está liberada, né? Eu não preciso nem liberar o pessoal para entrar. Pede para ela tentar, no link lá que eu mandei e tudo, mas se não der, depois ela dá uma olhada na gravação, tá? Ah, não, ela estava na aula, mas desconectou e ela não está conseguindo entrar. Tá. Eu não tenho outra coisa a fazer mesmo. Ela aí tentando pelo link, deve estar com algum problema de conexão, tá? Então tá, obrigada. Ou nada. Então essa é a embriaguez pré-ordenada. E a embriaguez patológica, professor? A embriaguez que a pessoa, e aí entra na pergunta, acho que do Alessandro também, a pessoa ela tem um problema. A pessoa é alcoólatra, ela tem esse problema patológico, uma doença. Gente, se é uma doença, vamos tratar como doença. Esse tipo de embriaguez deve ser tratado como hipótese de doença mental. Assim analisa-se se o caso é de imputabilidade ou semi-imputabilidade. Se a pessoa tem uma doença, ela bebe todos os dias. Gente, a gente já pegou caso aqui, a gente vê câmeras de segurança, não sei se já viram esses vídeos, os caras bebendo o álcool em gel que estão colocando nos lugares para passar na mão. A pessoa é doente. Essas pessoas que chegam nesse nível de doença, você vai analisar, não aqui na embriaguez, a embriaguez dela é constante. A embriaguez dela não faz sentido você analisar. Você vai analisar lá no primeiro caso que a gente olhou de doença. Aí você vai olhar, opa, ela está numa doença. Enquanto ela, né, porque ele é doente patologicamente. Neste caso, quando ele cometeu a ação ou omissão, quando ele cometeu o crime, ele era capaz de perceber a ilicitude desse fato ou não? Quando ele cometeu este crime, ele era incapaz, ele estava completamente maluco e tal, por causa da doença dele, de bebida e tal, ele não conseguia. Então ele é inimputável pela doença. Ah, não, ele é alcoólatra e tal, ele bebe muito, mas ele tem momentos de lucidez, no momento da ação ou da omissão, ele tinha como saber que aquilo era errado. Aí ele vai ter uma redução de pena. Ele comete o crime, mas tem redução de pena. Tá? E a embriaguez acidental é aquela proveniente de caso fortuito ou força maior. É aquela que exclui. Sendo a embriaguez completa, não haverá imputabilidade penal. É o cara que não sabe que aquilo é álcool, as pessoas enganam ele, falam que aquilo não é álcool, ele vai bebendo e fica completamente embriagado. É a pessoa que está passando e cai num tonel de vinho e para sair dali, ele fica completamente embriagado também. São casos um pouco absurdos, mas que o código traz porque a gente tem que cuidar disso, né? Então, das pessoas que, por um caso fortuito ou força maior, algo louco da natureza, ou pessoas, por exemplo, que alguns casos raríssimos, tá, gente? Algumas hipóteses de pessoas que se embriagam com bebidas que não são alcoólicas, né? Existem pessoas que ficam embriagadas com... Teve um caso, eu não me lembro onde, de uma pessoa que conseguiu comprovar que ela ficava completamente embriagada com Coca-Cola. E teve atestado disso. E ela ficou completamente embriagada. A pessoa já era mais velha, foi a primeira vez que ela bebeu. Ela fez uso de Coca-Cola. E ela bebeu bastante e ela ficou completamente embriagada. Então, assim, neste caso aí, né, caso fortuito, olha que loucura isso, algo não alcoólico que fez uma reação química no corpo dela que deixou ela embriagada, tá? Nesse caso, imputabilidade. Então, depois da gente estudar no IP, que a gente estudou, né, a gente está estudando o IP da culpabilidade, nós vamos estudar a imputabilidade e agora a exigibilidade de conduta diversa. O que seria isso, gente? Agora nós vamos estudar o seguinte, você no lugar daquela pessoa faria diferente? Nós, como sociedade, podemos exigir que aquela pessoa fizesse diferente? É isso que a gente vai ver aqui agora. O agente somente será punido se, diante de um caso concreto, puder agir de forma diversa. Em outras palavras, se o agente estiver diante de uma situação em que não haveria possibilidade de agir de forma distinta, estará isento de pena. Então vamos lá. Ellen está aí na tela, eu vou perguntar para ela. Ellen, ou você
rouba a padaria, né, ou furta, pode furtar, não tem problema. Ou você furta a padaria que tem do lado da sua casa, ou eu vou dar um tiro na cabeça da sua mãe. Nós podemos exigir que a Ellen não furte a padaria, gente? Ela pode realmente não furtar e falar, ah, não, mata então minha mãe, eu não vou fazer isso que é errado. Mas a gente não pode exigir isso dela, nem de ninguém, entende? Isso é o caso que a gente fala que a vontade da pessoa está viciada. Ela está sofrendo uma coação moral irresistível. Alguém coloca uma arma na cabeça dela e fala, ou você mata aquela pessoa ali que você não conhece, ou eu mato seu pai, ou eu mato seu irmão, ou eu mato seu namorado. Como que você vai exigir que ela não troque uns bens, um bem de maior valor, por um bem de menor valor para ela? Existem algumas teorias que dizem que ela não pode trocar um bem de menor valor, né, por um de maior. Exemplo, ou você mata aquela pessoa, ou eu vou furtar a sua caneta. Gente, isso não é uma vontade viciada. E se a pessoa falar, vai, leva essa caneta embora, eu não vou matar ninguém por isso. Tá? Por isso que a gente tem que analisar no caso concreto se aquela ameaça da pessoa ela é suficiente para deixar a pessoa com a vontade viciada. A vontade dela está presa. Se alguém colocar uma arma na cabeça de sua mãe, falou, você faz isso para mim, ou senão eu vou te matar, Camille, obrigado pela câmera ligada. Ou se você faz isso, ou senão eu vou te matar, a vontade da pessoa, obviamente, está viciada. Qualquer um de nós estaria com vontade viciada. Agora, se você fala, ó, ou você mata aquela outra pessoa para mim que você não conhece, ou eu vou aí, vou furtar o seu notebook, meu amigo, aí não, né? Aí a pessoa poderia ter escolhido melhor. Não que não está havendo uma coação, a pessoa está sendo coagida, né? Está sendo coagida a matar alguém, senão ela vai perder um bem material que ela esforçou, que ela ralou tanto para conseguir. Mas aí é resistível, a pessoa poderia resistir. E é isso que nós vamos olhar. Houve a coação? Houve. A pessoa está sendo coagida a fazer algo? Está. Nós vamos olhar se é resistível ou irresistível. Se for resistível, a pessoa comete o crime, mas vai ter uma redução de pena. Se for irresistível, aí a pessoa não comete o crime. Por quê? Exigibilidade de conduta diversa. Não se poderia exigir que ela agisse de outro jeito. Artigo 22 do Código Penal. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, é o que nós vamos ver, não manifestadamente legal do superior hierárquico, só é punível o ator da coação ou da ordem. Então, eu que falei para a Camille, ou você mata aquela pessoa que você não conhece, ou eu mato sua mãe. Se a Camille matar aquela pessoa que ela não conhece, quem responde por aquele homicídio não é a Camille, sou eu. Porque eu que fiz a coação. Tá? A mesma coisa, gente, acontece com uma ordem do superior hierárquico. Mas cuidado que nessa ordem ela é complicada porque ela tem que ser uma ordem não manifestadamente legal. Por quê, gente? Porque se o superior hierárquico dá uma ordem ilegal, a pessoa não tem que cumprir. A gente sabe que ordem ilegal não se cumpre. É o que está acontecendo, um problema que nós teremos muito sério agora, pós-pandemia. Por quê? Porque o STF entendeu, não vou entrar muito nesse assunto com vocês, mas o STF entendeu que tem, né, o presidente da República, os governadores e os prefeitos, eles têm poder concorrente, todo mundo junto, para analisar essas questões do Covid. E com isso, alguns governadores e alguns prefeitos que até então não poderiam fazer isso, mas que o STF liberou, estão fazendo leis de pessoas que não podem usar máscaras, podendo ser presas por isso, por exemplo, para responder por uma desobediência ou algo assim. E aí nós temos o quê? Os agentes, os policiais civis, os policiais militares e os guardas municipais, né, se for no município, tendo que cumprir essa ordem do prefeito ou do governador. E muitos doutrinadores consideram que essa ordem é legal, porque só quem pode fazer leis sobre direito penal é só a esfera federal, nosso Congresso. As câmaras de deputados estaduais e os vereadores não poderiam fazer esse tipo de lei. Então tem essa discussão gigante. Mas e aí? A polícia está cumprindo uma ordem manifestadamente legal, sim ou não? Porque se ela tiver, o policial que está prendendo a pessoa responde. Agora, se nós entendermos que é uma ordem não manifestadamente legal, aqui ele está só agindo o quê? Em estrita obediência a uma ordem. Deu para entender? Então, o que nós temos que ver? A ordem não pode ser ilegal. Mas ele é muito difícil? É muito difícil, gente, que uma ordem que não seja legal venha a ser um crime depois. Exemplo, eu sou o superior hierárquico da Camille. E eu falo, Camille, olha só, eu preciso que você insira esses dados aqui e tal. Está no trabalho dela, é algo normal. Ela olha os dados estão corretos. É o serviço dela, é a função que ela exerce. Essa minha ordem para ela, que sou o superior hierárquico dela, não parece ser ilegal. Normal. Ela faz todos os dias. Ela insere os dados. Só que aqueles dados que eu pedi para ela inserir, é os dados que eu vou usar futuramente
né, para derrubar um sistema, ou que eu vou usar para extorquir alguém. Mas quem inseriu os dados? A Camille. Teoricamente, o crime seria dela, mas não. Ela só estava respondendo em estrita ordem, estrita obediência a uma ordem aparentemente legal. Quem vai responder pelo crime que ela fez de inserir aqueles dados, que são dados ilegais, por exemplo, sou eu, por causa disso aqui. Tá? Agora, se eu vir para a Camille e falar, ó, Camille, insere esses dados errados aqui para mim, porque depois eu quero fazer qualquer coisa. Não precisa saber o que é. Ela fala assim, não, dados errados eu não vou inserir, porque isso é ilegal. Aí ela não pode, porque se ela fizer, ela responde. Agora, se eu dou uma ordem legal, e ela cumpre uma ordem legal minha, e depois eu uso aquilo para cometer um crime, quem responde fui eu que dei a ordem. Tá? Isso é o que a gente chama de coação moral irresistível. A coação moral é aquela que o agente está sujeito a uma grave ameaça. Ou você faz isso, ou eu mato sua mãe. Ou você faz isso, ou eu mato seu pai, seu namorado, ou que for uma grave ameaça. Tá? Se ela é resistível, gente, caracteriza atenuante previsto no artigo 65, inciso 3, a linha C. No artigo 61 e 62, nós temos as agravantes dos crimes. 65 e 66, as atenuantes. Quem vai usar isso mês que vem. Tá? Quem gosta de matemática, esse mês que vem vai ficar feliz. Nós já estou pondo menos na galera, né? Calma, fiquem tranquilos. É gostoso de fazer, é um cálculo tranquilo. Então, o que acontece? Se ela é resistível, a pessoa comete o crime. Só que ela vai ter uma redução de pena ao final. Se é irresistível, a pessoa nem comete o crime. Aquele que praticou a coação moral irresistível será punido como o autor mediato. É aquele que se vale de outrem como instrumento para a consecução da prática criminosa. É quase como alguém que usa um cachorro para matar alguém. Entendeu? Quem responde é a pessoa que treinou o cachorro para matar aquela pessoa. É a mesma coisa da coação moral irresistível. Eu coagi uma pessoa para cometer um crime para mim. Quem responde sou eu. Eu que sou o autor. Aquela pessoa só foi um instrumento que eu usei. No caso de coação ser resistível, o coator responderá no concurso de pessoas com coagido, na modalidade de coautoria ou participação. Coautoria e participação vocês vão estudar na próxima aula. Qual que é a diferença? Normalmente o coautor participa de igual forma para o crime e a participação é uma participação menor no crime. Mas os dois respondem pelo mesmo artigo, pelo mesmo crime. Ok? Então, se ela for resistível, os dois são coautores. Claro que quem deu a ordem vai responder muito mais grave do que quem recebeu essa ordem, por exemplo, ou quem recebeu essa coação moral resistível. Tanto é que no final da pena, a gente vai ver que um vai ter agravante de pena, quem está coagindo alguém, e outros vai ter atenuante de pena. Então, quem foi coagido vai ter uma pena muito menor do que quem foi o coator. Mas os dois vão responder pelo crime. Se for resistível. Irresistível, a pessoa não responde. Professor, e vou perguntar para vocês, vamos ver se alguém sabe me responder. E a gente está falando de coação moral, psicológica. E se for uma coação física? Coação física irresistível. E aí, gente? O que acontece? Coação física, não moral. Então, eu peguei a Ellen, segurei ela firme, sou muito maior que ela, muito mais forte que ela, peguei uma arma, pus na mão dela, segurei, puxei o gatilho, tirei e matei alguém. E aí, o que nós temos nessa situação? Coação física irresistível. Ela não podia resistir, sou muito maior, muito mais forte que ela. Pus a arma na mão dela, puxei o gatilho com o dedo dela e atirei e matei alguém. E nesse caso, o que acontece? Há crime ou não há crime? A Ellen cometeu um crime? Sim ou não? Eu acho que não, professor. Eu acho que não. Opa, o Marcos acha que não. Alguém concorda? Alguém discorda? Ellen não. Ela cai lá no erro do tipo. Vai aonde? Desculpa? No erro do tipo. Quase, Erro do quase. Tipo. Erro do Pensamento tipo foi escusável. bom, mas... Exclui dolo e culpa. O Ela não vai pensamento foi bom, responder. mas... O pensamento foi bom, mas você foi muito longe. Pensa bem. Vamos lá. Fato típico. Qual que é a primeira coisa do fato típico, gente? Que a gente estuda. Quando a gente vai estudar fato típico, Conduta. primeira coisa, teoria do crime. Ela teve conduta livre e consciente? Que é o... Então a gente já exclui no primeiro elemento. Coação moral e coação física irresistível não tem conduta. Porque a gente estudou nas primeiras aulas nossas que conduta é vontade livre e consciente. A pessoa tem... A vontade dela não está livre e consciente. Eu estou apertando, estou segurando ela e fazendo ela cometer. Então não teve nem conduta. No primeiro elemento da teoria do crime, a gente já mata. Mas se ela não tem conduta, ela não tem dolo nem culpa. Mas, sim, mas a gente não precisa chegar lá, isso que eu tô querendo te dizer. A gente já mata no primeiro. Porque a teoria do crime funciona assim. Se a gente eliminou antes, a gente não precisa continuar analisando. Tá? Nesse caso, claro, ela não teve dolo nem culpa.
Com certeza, mas a gente não precisa chegar lá. Ela já não teve conduta. A dolo e culpa está lá embaixo. Tá? Não precisamos chegar nos dois. Um só já elimina o crime. Ok? Então, Mas o dolo e a culpa não estaria dentro da conduta? não. Nós temos no fato típico conduta e um resultado da conduta. O nexo de causalidade que liga a conduta ao resultado. Logo depois de analisar esses três, nós vamos analisar o fato típico. Se aquilo que a pessoa cometeu tem no Código Penal, em alguma lei, falando que aquilo é crime. Depois, se a gente falar que tem, tipo, matar alguém, nós vamos analisar se ela cometeu aquilo com dolo ou culpa. Então, já é lá no quinta coisa, é no fato típico, mas é o quinto análise nosso no fato típico. A primeira é a conduta. A conduta da pessoa, a gente não vai analisar dolo e culpa, sabe por quê? Porque senão nós vamos entrar no problema que é o seguinte, se a gente analisa dolo e culpa na conduta, nós vamos ter que analisar em tudo que a pessoa faz. Porque tudo que a gente faz tem uma conduta. Você andar tem uma conduta. Você ligar seu computador é uma conduta. Você ir para a faculdade é uma conduta. Aí nós vamos ter que ficar analisando, você ligou seu computador com dolo ou com culpa? Não faz sentido. Nós só podemos analisar dolo e culpa depois que tiver um tipo penal. Matar alguém, subtrair coisa alheia móvel. Por isso que a dolo e culpa está lá embaixo. Então, depois do tipo penal. E aqui a gente nem chegou lá, porque ela não teve nem conduta. Entendeu? É bem antes Então o senhor se prendeu ao tipo penal. Porque a gente começa a análise do crime com o fato típico. E a gente segue essa ordem, e essa ordem não é aleatória. Né? A ordem aleatória que nós vamos ter é na excludente de licitude, fato típico e ilícito. Aí você pode analisar qualquer um deles, se é legítima defesa, está necessidade, se é regular de direito, você não tem uma ordem de qual deles você vai analisar, não. Mas no fato típico você tem que ter uma ordem. Se você tem que analisar a primeira conduta, o resultado, nexo de causalidade, e aí temos a tipicidade. Quando a gente tem a tipicidade, que o que a pessoa cometeu está num crime, está tipificado no Código Penal em uma lei, aí nós vamos olhar se aquele fato que ela cometeu, ela agiu com dolo ou culpa. Não consegui compreender. Ok? Beleza. Então, vamos lá. Então, gente, quando ela tem coação moral irresistível, coação moral irresistível, a gente tira a imputabilidade, lá da culpabilidade. Quando ela tem uma coação moral resistível, a gente comete o crime, mas redução de pena. Quando a pessoa tem uma coação física irresistível, não tem crime, porque lá na conduta, primeiro elemento, ela já não tem conduta. Ok. Se é uma coação moral resistível, ela podia resistir, suponhamos, ela é muito maior que eu, muito mais forte que eu, ela podia resistir, ela podia não apertar aquele gatilho, e mesmo assim ela apertou, aí nós vamos ter crime. Só que ela vai ter uma redução de pena. Tá? Vamos lá. Obediência hierárquica ocorre quando a conduta do agente for decorrente de uma ordem emanada de uma autoridade superior. Guardem essas pegadinhas aí. Muitas vezes colocam em concurso, em provas e tal. Quando a pessoa tem um colega de trabalho dando uma ordem. Quando a pessoa tem alguém abaixo dela que lhe deu uma ordem. Não. Só quando é uma ordem que vem de um superior hierárquico. Tem que ter alguém que está acima. Tá? Isso positivado. Na lei fala que aquele cargo é acima daquele. Suponhamos, gente, o juiz está acima ou está abaixo do advogado? O juiz está acima do advogado. Eu acho, né? É isso Quem mesmo? concorda, quem discorda? Gente, não existe hierarquia entre juiz, promotor, advogado. Não existe hierarquia. Ninguém é acima de ninguém, ninguém é abaixo. Não existe hierarquia. Tá? Agora, o juiz, presidente do fórum, por exemplo, a gente pode considerar que ele está acima dos outros juízes ali do fórum. O chefe de cartório do fórum está acima dos outros escreventes. Ele é um superior hierárquico. Então, você vai ter que olhar na composição da carreira quem que são os acima, quem são os abaixo. Tá? Na Polícia Civil, o inspetor está acima dos investigadores. Ele é um superior hierárquico dos investigadores. O chefe de cartório é um superior hierárquico dos escrivães. Então, essa pessoa é superior hierárquico. Os outros não. Tá? O juiz então, não é acima do advogado, não, né? Nem do advogado, nem do promotor, nem do policial, nem do delegado, nem de ninguém. Tá? Até porque nós estamos falando de setores diferentes. Então, a gente nunca vai ter, suponhamos, gente, alguém do Ministério Público acima de alguém do Judiciário, por exemplo. São órgãos diferentes. Os acima, hierarquicamente, são o mesmo órgão. Só que, pela carreira, estão acima. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa é isso, superior. Para que seja configurada a obediência hierárquica, é necessário que a ordem seja emanada de uma autoridade superior. Ok.
a ordem não pode ser emanada de alguém de posição inferior ou equivalente. Acabei de explicar. Segundo, a ordem não pode ser manifestadamente legal. Foi aquele exemplo que eu dei com a Camille aqui. Isso significa que a ordem não pode ser flagrantemente ou claramente legal. Caso a ordem seja legal, traz de causa excludente de licitude. Então, o que acontece, gente? É aqui que eu quero que vocês entendam. Fato típico e ilícito. Por isso que a gente já tem que saber toda a teoria do crime. O que nós temos no fato típico, no fato ilícito, perdão, que bate bem com aqui? Vamos lá para o fato ilícito do Bruce Lee. Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito, estrito cumprimento de um dever legal. Olha que interessante. Eu sou superior a Ellen, hierarquicamente. Eu dei para Ellen uma ordem. E essa ordem minha é legal. Legal. E a Ellen cumpriu. Isso é crime, gente? Não. Por que não é crime? Excludente de licitude. Estrito cumprimento de um dever legal. O juiz deu a ordem ao oficial de justiça de ir na casa de uma pessoa e penhorar os bens, porque a pessoa está em dívida. O oficial de justiça faz algo exatamente igual, gente, ao furto. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra. Você pegar o artigo 155, o oficial de justiça cometeu um furto. É fato típico, tem conduta, tem resultado, tem nexo de causalidade, tipicidade e tem dolo. Ele fez com dolo. Só que quando você vai chegar no fato ilícito, você vai ver que ele agiu no estrito cumprimento de um dever legal. É o dever legal do oficial de justiça cumprir aquilo, porque a ordem é legal. Agora, se o juiz dá uma ordem a um oficial de justiça que ela é ilegal, ela parece ser legal, mas é algo ilegal. O juiz dá uma ordem ao oficial de justiça e fala assim, ó, você vai penhorar os bens da casa da Camille e tal, tal, tal. O oficial de justiça pega aquilo ali e fala, pô, eu tenho várias ordens aqui do juiz para penhorar bens, tem aqui da casa da Camille também. Não vou ficar olhando o processo de cada pessoa, não é nem minha função, não tem nem acesso. Ele penhora os bens da casa da Camille. Só que a Camille não perdeu processo nenhum. A Camille é só uma inimiga do juiz. O juiz quis usar o poder que ele tem como juiz e mandou um oficial de justiça ir na casa da Camille penhorar os bens só para sacanear com ela. Neste caso, tá, o oficial de justiça ele não vai deixar de cometer um crime pelo estrito cumprimento do dever legal, porque a ordem é legal. Ele vai deixar de cometer um crime aqui, ó, na exigibilidade de conduta diversa. Ele está numa obediência hierárquica. Ele está cumprindo uma ordem que não é manifestadamente legal. Ela é ilegal? É. Mas manifestadamente, claramente legal, não. A função dele era aquela. Entende? Ah, mas... Então, primeiro caso, se a ordem for legal, estrito cumprimento do dever legal, exclui a ilicitude. Se a ordem não foi claramente ou manifestadamente ilegal, mas era ilegal, nós temos diante disso aqui. Nós estamos diante da exclusão da culpabilidade por uma obediência hierárquica. E se a ordem era ilegal e parecia ser ilegal, aí o oficial de justiça cometeu um crime. O juiz deu uma ordem para o oficial de justiça ilegal e parecia ser legal, claramente legal. O oficial de justiça não tem a obrigação de cumprir. Se ele cumpre, ele comete o crime da ordem que ele cumpriu. Ele e o juiz juntos vão cometer esse crime. Tá? Então temos 3 casos. Ordem legal, aparentemente legal, ilegal mesmo, nós vamos ter o estrito cumprimento do dever legal. Excludendo só uma pergunta. Pois não, mano. Só uma pergunta, Fernando. Claro. E a ordem vem, antes do juiz, antes do juiz, quem manda no juiz fazer a ordem? Então, o Marcos, isso vai depender, como eu te falei, isso aí a gente teria que olhar carreira por carreira. Exemplo, tecnicamente, um ministro do STF não está acima de um juiz, tecnicamente, que o juiz tem liberdade. Agora, o ministro do STF pode dar uma ordem a um juiz de cumprir algo, tá? E o juiz tem que cumprir. Então, vai depender, o ministro do STJ, um desembargador, todos eles que estão acima, digamos, na carreira, podem dar ordens ao juiz. Tá? Okay? Então, entendeu? Então, gente, o que nós temos que olhar é isso. Primeira coisa, olhar se é um superior hierárquico. Isso a questão tem que te trazer. Você não tem como saber todo mundo que é superior hierárquico de todo mundo. Entender todas as formações de todas as carreiras. Não existe. Então, a questão tem que te trazer que é um superior hierárquico. A segunda coisa, vocês têm que entender essas 3 diferenças. Ordem legal, que aparentemente é legal e é legal mesmo, a gente não tem, o fato não é ilícito. Estrito cumprimento do dever legal. Ordem que aparece ser legal, mas é ilegal, o fato é típico, ilícito, mas não é culpável por obediência hierárquica.
o fato não parece ser legal, a ordem não parece ser legal e não é legal mesmo, aí ele comete o crime. Ele não tinha que cumprir aquela ordem. A ordem parece que é ilegal, tá na cara que é ilegal, ele ainda comete. Ele ainda cumpre. E a ordem legal você não cumpre. Então, a primeira... Ô, Fernando, Pois não. nesse exemplo que você deu aí, só uma dúvida que eu tive aqui. Por exemplo, se o juiz mandou o oficial de justiça fazer uma coisa, e esse oficial sabe que é ilegal, ele é obrigado a fazer ou não? Não, ordem ilegal não se cumpre. Ele vai dizer, não vou cumprir essa ordem porque ela é ilegal. E ele não pode sofrer nenhuma sanção por isso. Ah, sim. Gente, estamos aqui falando da linda teoria, né? Da linda teoria. Porque um superior hierárquico manda alguém cumprir uma coisa ilegal ou não, o cara não cumpre, depois ele transfere o cara lá para manga, lá para pedra azul. No dia a dia é isso, parceiro. E aí depois, aí o cara cumpre a ordem legal, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai cumprir a ordem ilegal, porque ele sabe que se ele não cumprir, ele tá ferrado. Aí vai dar uma merda lá na frente. Sabe o que o superior hierárquico vai falar? Eu nunca mandei ele fazer isso, não. Eu? Jamais. Ele fez o que ele quis. No dia a dia é assim, parceiro. No dia a dia é a corda estourando pro lado mais fraco. Então nós estamos falando da teoria. Na teoria, uma ordem legal, você vai falar, não, ordem legal eu não cumpro. Na teoria é assim. Na prática, é diferente. Vamos lá. E a terceira, gente, exigência para a obediência hierárquica é o seguinte, seja uma relação de direito público. É imprescindível que se trate de uma relação de direito público, de modo que qualquer ordem emanada do superior hierárquico pertencente à iniciativa privada não isenta de pena. Nossa, isso aqui é muito complicado, gente. Por quê? Muitos doutrinadores acham isso aqui um absurdo. Porque, pensa bem, olha só, eu sou funcionário público. Eu não posso ser mandado embora pelo meu superior hierárquico, quem for. Eu não posso ser, teoricamente, não posso ser removido, a não ser que ele explique o motivo da minha remoção, porque senão ela é arbitrária. Então eu posso falar não. Eu sou o que mais posso falar não, porque eu sou funcionário público. Então o superior hierárquico me ouvir e fala, Fernando, eu quero que você faça isso. É ilegal? Eu falo, eu não vou fazer não. Se você não fizer, eu falo, se eu não fizer o quê? Não é você que paga meu salário. Você não pode me punir por algo ilegal que você está mandando eu fazer. Você não pode me mandar embora. Você não pode me remover sem explicar um bom motivo que está me removendo. Eu não vou fazer. Agora, na iniciativa privada, e aí nós temos aqui, a pessoa não comete crime. Agora, se a ordem superior vier na iniciativa privada, numa empresa, qualquer coisa assim, para a lei, hoje ainda, a pessoa comete crime, mesmo diante de uma obediência hierárquica. Olha que absurdo, mas funciona assim. Então, você está numa empresa, você está num setor privado, que não seja um setor público, e um superior hierárquico manda você fazer algo que aparentemente não é ilegal. Você faz, e aquilo depois se mostra como um crime, você responde pelo crime. Por incrível que pareça. Você responde pelo crime. Então, tem muita doutrina, muito pensamento contrário. Eu concordo com esse pensamento contrário, mas na lei ainda funciona assim. Tá? Se for iniciativa privada. E é triste, porque na iniciativa privada, o seu superior pode te mandar embora, tira seu salário, ele te manda para outro lugar, ele faz o que ele quiser como você é iniciativa privada. E no Brasil, para você demitir alguém, você não precisa nem explicar motivo. Você pode falar, só não quero mais você aqui, some. Você demite a pessoa. Mas, para o nosso legislador, o que o cara tem que fazer? O cara tem que falar, não, eu prefiro a minha honra aqui do que pôr comida em casa, do que dar de comer para meus filhos. Eu tenho que ser honrado e vou falar. Só que nós estamos diante de um caso, olha que curioso, que a pessoa não sabia que a ordem era ilegal. Um superior hierárquico de uma empresa chega para um subalterno dele, para alguém que trabalha para ele, e fala, olha, faz isso aqui. O cara olha e fala assim, não, isso aqui não parece ser ilegal, não. Ele faz e futuramente percebe que era algo legal. Ele cometeu o crime, ele vai responder pelo crime. Por incrível que pareça. Então, infelizmente, o entendimento hoje é que a obediência hierárquica é só do setor público. Só se forem pessoas concursadas e tal no setor público. No setor privado, ela não funciona, não existe. Ok? Não existe. Claro que a pessoa, o advogado dela, vai defender, ela vai usar essas teorias que eu estou falando com você, vai tentar defender. Se ela cometeu o crime, ela cometeu de forma culposa e nunca dolosa. Se aquele crime só tiver forma dolosa, você não vai punir por nada. Né? Que vocês sabem disso. No Código Penal, todos os crimes são dolosos. E alguns podem ser cometidos de forma culposa. Se não tiver no artigo falando que ele é cometido de forma culposa, e a pessoa cometeu de forma culposa, por exemplo, não é crime.
Então, assim, o advogado, a pessoa vai, claro, tentar defendê-la ao máximo. Mas é um absurdo isso, que na iniciativa privada não se aplica a obediência hierárquica. Mas não se aplica, tá? É indispensável que o agente tenha condições de conhecer a ilicitude do seu ato. Isto é, ele deve ter, no mínimo, potencialidade de compreender que seu ato é contrário à ordem jurídica. Vamos aqui para a última fase de análise de um crime, gente. Se você chegou até aqui, você tem a última chance de livrar essa pessoa do crime. Nós estamos na última fase do nosso IP, né? Imputabilidade, potencial, exigibilidade de conduta diversa, e aqui potencial consciência da ilicitude. A gente só fez fora de ordem, tá? Potencial consciência da ilicitude. A pessoa não tem que realmente não saber da ilicitude. Você tem que olhar se ela tinha potencial para saber que aquilo era errado ou não. Tomem cuidado, porque a gente não pode no Brasil, vocês sabem que ninguém pode alegar desconhecimento de lei no Brasil. Por o nosso legislador, todo mundo acorda, todo mundo lê o Código Penal, todo mundo lê o Código Civil de manhã, antes de trabalhar, todos nós. Você acorda, lê o Código Penal inteiro, lê o Código Civil todo, lê a Constituição, antes de trabalhar, são as 3 da manhã. Aí você vai ler ali todas as leis e tal. Porque ninguém no Brasil pode falar, eu não sabia que isso era crime, eu desconheço essa lei. No Brasil, ninguém pode alegar desconhecimento de lei. Muito menos vocês, estudantes de direito, né? Estão ferrados. Vocês ainda que não podem mesmo. Agora, o que pode ocorrer é o seguinte, é você não entender, e a gente já estudou um pouquinho aqui, né? É você não entender que aquilo que você estava fazendo entra naquele crime. E aí eu dou um exemplo clássico para vocês que aconteceu e teve um julgado favorável. Um senhor estava construindo sua casa e ele viu lá um tanto de areia e ele encheu o carrinho dele com aquela areia do meio da estrada e fez sua casa. Depois ele ia ser preso por crime ambiental, porque aquela área era uma área de proteção. Veja, ele não pode alegar que ele não sabia que existia crime ambiental. Ele não pode alegar de forma nenhuma que ele não sabia que aquele crime existia. O que ele pode alegar é que não tinha como ele saber que o que ele estava fazendo, pegar aquela areia, constituía aquele crime. E aí o advogado dele falou isso. Era um senhor, sem estudo nenhum, no interior, acho que do Paraná. Como a gente... Ele não tem nenhum potencial de conhecer a ilicitude daquilo. Ele não pode alegar que não sabia que existe crime ambiental, que pegar, né, terras e tal, de local protegido é crime. O que ele vai alegar é ele não saber que o que ele estava fazendo, no caso concreto ali, configurava exatamente aquele crime. E você vai provar pela história de vida da pessoa, e aí é o fato mais subjetivo, né? A potencial consciência da ilicitude é o mais subjetivo. E é o que está em quase desuso, gente. Por quê? Porque antigamente nós tínhamos muito isso. Muitas pessoas do interior, a informação era muito mais lenta, as leis mudavam e muita gente não ficava nem sabendo. A gente antigamente se colava as mudanças de lei, né, nos fóruns, nas prefeituras, para as pessoas saberem. Hoje você tem internet. Hoje, quase ninguém pode alegar isso aqui. Só um cara lá do interior. Ele vai alegar isso aqui. Né? E muitas vezes não vai conseguir. Exemplo, eu dei para vocês. O cara lá do interiorzinho, mora lá no Cafundó, no interior do Pará, ele... Nossa, meus alunos do Pará, se me ouvirem falando isso, me matam, cara. Eu dou aula lá no Pará também, mas tudo bem. Lá no interior do Pará, o senhorzinho vai, e lá onde ele mora, as coisas se resolvem assim, você pegou isso meu, eu pego isso seu. O cara, isso aí não é discutido lá. Ó, você pegou aqui, você veio aqui em casa, na minha venda aqui, pegou 20 maçãs. Você não me dá dinheiro, não. Eu vou na sua casa depois e pego uma galinha. Isso é normal entre eles. É o dia a dia deles. Esse cara vem aqui, vai para Itabira. Ele entra numa loja, ele vai comprar algumas coisas, ele deixa a carteira dele com R$200 lá. Ele vai olhar algumas coisas, quando ele volta, cadê minha carteira? Ele chega na loja de Itabira, cadê minha carteira? O pessoal, não sei, você deixou aqui, não sei. Ele fala, minha carteira tinha R$200. Pego R$200 em produtos e vou embora. E ele faz isso, que é o normal, é o dia dele. Aí ele é preso. Ele pode alegar que ele não sabia que furto é crime? Ele fala, furto? Claro que furto é crime. Eu sei disso. Ele não pode alegar que não é. Mas o que você fez é furto. Eu? Não. Pegaram a minha carteira de R$200 e eu peguei R$200 de produto. Isso é normal. Eu faço isso de lá de onde eu venho. Isso é normal pra gente. Entende? Ele não entende. Ele sabe o que é furto. Ele só não entende que aquela atitude dele se encaixa em furto. E ele não tem potencial para entender isso. Por quê? Porque você é um aluno de direito, você que mora em Itabira, uma cidade, perto de Belo Horizonte, uma cidade com estrutura, você não pode alegar nada disso aqui. Mas uma pessoa que vem lá do interior, que na cidade ele funciona assim, ele não tem potencial para conseguir entender aquilo. Por isso que chama potencial consciência da ilicitude. Cada vez mais em desuso, cada vez mais difícil de provar, mas ainda existe. Tá? E entra no erro de proibição.
o agente supõe por erro ser lícita a sua conduta, quando na realidade é ilícita. Nós estudamos erro de proibição há 2 aulas atrás. Então ele supõe que é normal, peguei R$200 aqui. Ah não, estou pegando terra que está jogada na estrada. Estou pegando areia que está jogada na estrada. Não, é de área ambiental. Não, o senhor não pode pegar R$200 em produtos e sair porque sua carteira sumiu com R$200 na loja. Entende? A pessoa acha que é totalmente normal o que ela está fazendo. Né? Alguns dão exemplo, suponhamos, de estrangeiros, mas estrangeiros têm as questões mais complicadas. Mas o cara que vem do Uruguai, onde a maconha é liberada, já chega aqui fumando um baseadão, acende um dedão do conde lá e já vai embora, parceiro. E ele é preso na hora. E ele falou, não, mas peraí, fumar pode, não, só não pode fumar maconha em local fechado, sei lá o quê. Não, o que você está fazendo é crime. Né? Na verdade, o uso de drogas no Brasil, gente, ainda é criminalizado, né? Foi despenalizado, não tem pena para o uso de drogas no Brasil, uso, mas ainda é crime. Então, o que diz o artigo 21? O desconhecimento da lei é inexcusável. Então, não se desculpe, você não pode falar, eu não conhecia a lei, não. O erro sobre a ilicitude do fato, é exatamente o que a gente está falando, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, de novo, poderá diminuí-la de um sexto a um terço. Então, se o cara podia ter olhado melhor a situação, pesquisado melhor, ele tinha como sim saber que aquilo ali que ele estava fazendo se encaixava naquele crime. Exemplo, vocês tirando terra para construir a casa de vocês de um local na estrada, areia de um local na estrada. Vocês podiam ter pesquisado melhor, porque vocês têm como potencial para isso, e verificado que aquilo é de um local de preservamento. E aí vocês vão entrar, vocês vão ter uma redução de pena. Vocês vão cometer o crime ambiental, mas é uma redução de pena. Um senhorzinho sem estudo, né, bem do interiorzão, sem estudo, sem nada, que está construindo a casa dele, pegou o carrinho de mão dele, colocou um pouco de areia ali e levou para casa, ele não tinha potencial nenhum para conhecer essa ilicitude. Nós vamos entrar aqui, o fato vai ser típico ilícito, mas não vai ser culpável, pelo potencial consciência da ilicitude. O de vocês vai ser típico ilícito culpável, mas vocês vão ter uma redução de pena. Tá? Então, esse caso aqui é o mais subjetivo, você tem que analisar a pessoa, de onde ela vem, o que ela faz, o que ela é, o estudo, o grau de estudo e tal. Estudante de direito, gente, nunca vai encaixar aqui, viu? Vocês estão ferrados. A partir de hoje, estão todos ferrados. Todos aqui de vocês têm potencial consciência de estudo de tudo. Tá? E o parágrafo único diz o seguinte: considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência dele estudo do fato. Ele faz algo sem ter essa consciência. Quando lhe era possível, na circunstância, ter ou agir com essa consciência, o que eu falei com vocês. Vocês pegam areia sem saber que é um crime ambiental, mas vocês podiam ter dado uma olhada melhor. Podiam dar uma pesquisada. Vocês têm potencial para isso, vocês têm internet, vocês têm professor para perguntar, vocês têm várias coisas que vocês poderiam ter feito. Ok? Este é a nossa culpabilidade, nossa querida culpabilidade. Deixa eu pegar aqui. Eu quero ver se alguém tem alguma pergunta para fazer. Alguém? O que eu vou fazer agora com vocês? Eu vou colocar algumas questões, mas eu vou colocar lá no grupo. Tá? E aí eu quero que vocês me respondam no privado só as respostas. A, B, vocês vão mandar no privado para mim e vão mandar só, tipo, vou mandar 4 questões, vocês vão mandar B, C, D e E, só o gabaritinho, tá? Não vou fazer aqui para poder o pessoal já poder ir descansando e fechando as coisas, mas vou mandar lá no grupo e vocês me respondam, tá? Sem medo, e eu quero ver quem vai participar, tá bom? Alguma dúvida antes da gente fazer isso? Tranquilo? Beleza, então. Onde que disse aí, Fernando? Agora, parceiro. Agora. Oi. Agora.